Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né? Graças a Deus, hoje dia 6 de novembro. Tem muitos aniversariantes, né, nessa data. Parabéns para os que estão, né, fazendo aniversário nesse mês de novembro. Que Deus ilumine, que Deus fortalece a cada um de vocês. Que a paz reine, né? A vitória esteja sempre com vocês. Mas o intuito aqui é para nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler em 2 Reis, capítulo 8. Eu convido você, como sempre, né, pegue sua Bíblia e vamos juntos fazermos essa leitura do livro de 2 Reis, que nos diz: Ora, Eliseu dissera à mulher cujo filho havia ressuscitado: Levanta-te e vá com os de tua casa a peregrinar, pois chamou Deus à fome esta terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez como homem de Deus, e indo elas a sua casa, peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Aconteceu que ao fim dos 7 anos voltou a mulher da terra dos filisteus e saiu para rogar ao rei por sua casa e por seu campo. O rei falava com Geazi, o jovem do homem de Deus, e disse: Conta-me todas as grandezas que fez Eliseu. Contando ele ao rei como Eliseu ressuscitara ao morto, eis que a mulher cujo filho fora ressuscitado roga ao rei por sua casa e por seu campo. Disse Geazi: Ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e esse é o seu filho que ressuscitou Eliseu. E perguntou o rei à mulher. Ele contou. Então deu-lhe um oficial e disse: Faze restituir-lhe tudo o que era seu, e todas as rendas do campo desde o dia em que ela deixou a terra até agora. E veio Eliseu a Damasco, em Ben-Hadad, o rei da Síria, está doente, e lhe anunciaram, dizendo: É chegado o homem de Deus até aqui. Disse o rei a Hazael: Toma em tua mão uma oferta e vai ao encontro do homem de Deus e consulta a Deus por ele, dizendo: Hei de sarar, hei eu dessa minha doença? Observamos aqui que desde aquela época já existia esse costume que para consultar, né, um homem de Deus, eles levaria que uma oferta. Era como se fosse assim uma cobrança que o homem de Deus estava cobrando para aquela consulta. Era no sentido, não no sentido de pagar a consulta, mas sim no sentido de agradar, né? Agradar aquela pessoa. E foi Hazael ao seu encontro, levando consigo uma oferta e tudo de bom de Damasco. Carregou em 40 camelos. Nossa, que oferta, hein? O rei deu 40 camelos. Agora imagina que oferta é essa. É uma baita oferta. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me a ti para consultar a Deus, e disse: Hei de sarar eu dessa minha doença? Agora imagina você recebendo, né, essa grande oferta, porque 40 camelos não é 4 camelos, é 40 camelos. Agora imagina, às vezes a gente faz uma leitura da Bíblia e faz uma leitura rápida e não para pensar, né, na grandiosidade daquele conteúdo. 40 camelos não é 4 camelos, é 40 camelos. E quando a gente vê carga de camelos, a gente vê que o camelo ele tem carga dos dois lados. E ele pode carregar até em cima do tronco dele. Agora, imagina que carga é essa, né? E respondeu Eliseu: Vai e dize, com certeza viverás. Porém, Deus mostrou-me que há de morrer. Gente, a maturidade desse povo, né? Ele estava doente e foi consultar se ele ia morrer. Ele queria saber se ele ia morrer.
daquela doença. Para quê? Qual é o objetivo de um rei querer saber se ele vai morrer da doença? Quando isso, irmãos, nos chama atenção. Quando estamos doentes, o que nós temos que orar a Deus, pedir a Deus, né? Porque a doença que vem sobre nós é para um castigo. Eu falo até é um castigo. Por quê? É para nós regenerarmos. Muitas das vezes vem uma doença para nós e você fica tão assim preocupado com aquela doença, você toma remédio, você vai no médico. Às vezes aquela doença é uma doença boba, que daqui 2 ou 3 dias já passa. Mas você não, você já fica, né? Não, eu vou no médico, essa doença, esse negócio aqui tá doendo aqui em mim. Ai, meu coração tá palpitante, eu vou no médico, vou tomar um remédio. A preocupação sua é ir ao médico e não consultar Deus. Porque quando nós ficamos enfermos de alguma enfermidade, uma dor de cabeça, uma dor nos rins, alguma coisa, quando você foca muito naquela doença, aquela doença tende, a intenção daquela doença é piorar. Porque ela começa a mexer com todo o seu emocional. Então, quando vem uma doença, o que a gente tem que fazer? Ignorá-la. Você tem que aprender a trabalhar com o seu cérebro para o quê? Ignorar a doença. Porque quanto mais você alimenta aquela doença vai virando uma ferida crônica. É a mesma coisa, você, digamos assim, você está com uma dor de cabeça. Mas se você está lá trabalhando, fazendo todo o serviço de casa, ai, mas essa cabeça está doendo. Eu vou tomar um remedinho, essa cabeça já está me incomodando. Aí você vai e toma remédio. Aí aquela doença, aquela dor de cabeça, você pensa que vai sarar. E ela não passa. Aí você vai trabalhar. Essa dor de cabeça. Mas quando você começa a trabalhar e esquece a dor de cabeça passa. A dor de cabeça passa. Por quê? Porque aquela dor de cabeça que era, como diz o apóstolo Paulo, o espinho na sua carne. Era aquela dor de cabeça que começou e você começou a dar crédito para aquela dor de cabeça. Você está entendendo? Quando nós não damos crédito para alguma doença que está no nosso corpo, a doença vai embora. Mas quando você fica alimentando aquela dor, tá doendo, eu vou no médico, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Irmãos, deixa eu contar um testemunho para vocês. De repente, do nada, as minhas pernas eu não conseguia, começou a inchar. Os meus 2 joelhos começaram a inchar. Eu não conseguia dobrar a perna, de tanta dor que eu sentia. Eu fazia meu serviço, mas assim, com muita dor mesmo. E aquilo foi me incomodando, porque estava passando, eu orava a Deus para tirar aquilo de mim e não saía. Mas aquilo estava me incomodando. Eu gastei dinheiro com médico. Não que eu queria, mas porque meus filhos ficaram, mãe, só tem que ir no médico, ver isso, ver aquilo. Eu falei, não, eu não vou. Porque eu sou contra médico. Se depender de mim, não existiria médico. Não existiria, porque eu detesto ir no médico. E às vezes, quantas vezes, né, que em casa eu passo mal, sinto alguma coisa, eu nem comento com ninguém. Por quê? Eu evito comentar para que a doença não prosperar. Porque se eu comento, aquela doença prospera. E minhas pernas estavam inchadas, e eu tomando remédio, não estava valendo nada. Aí eu peguei e falei, não tem mais jeito, não vou mais gastar dinheiro com remédio. E deixa aí, seja o que Deus quiser. Se eu tiver que morrer com essa perna toda dura assim, eu vou morrer. E eu comecei a orar a Deus para tirar aquele mal de mim, aquela doença de mim. Hoje eu tô andando normal, não sinto mais dores, como eu sentia. Eu sinto alguma dor ainda que tem. Mas por que? Talvez você fale assim, mas por que não curou, Deus não curou você de tudo? Deus testa a gente.
Deus tá me olhando, porque às vezes você deixa de ajudar alguém para comprar remédio. Você está entendendo? E aqueles remédios não valem nada, aquilo lá é puro fubá, é puro trigo. Agora mesmo eu fui abrir um remédio, uma vitamina, disse que era vitamina, abri para me ver. É até um perigo tomar, porque é uma cápsula grossa. Eles falam que é cápsula gelatinosa. Aí eu tirei, né, o líquido dela para me ver o que era. Era um pouquinho de óleo com um pouquinho de, parecia trigo, que estava dentro da cápsula. Aí eu peguei a cápsula, ela é redondinha, branquinha, peguei ela e coloquei no micro-ondas para ver se ia derreter com água quente. Ela derreteu, porque é pasta gelatinosa. Ela derreteu, mas ficou tipo uma cola, no final que eu observei. Aí eu falei, pois é, a gente gasta dinheiro com essas coisas e olha o mal que fica, né, no nosso organismo. E aquela cola gruda, né, no nosso intestino. É onde que nos prejudica mais. Então, muitas das vezes a gente está tomando um remédio para nos prejudicar e não para nos ajudar. Continuamos aqui, né? Então, o que aqui está mostrando para nós? Que o rei quer saber se ele vai morrer daquela doença. Para que gastar o que o rei gastou? Olha só, ele gastou 40 camelos que ele levou para o rei para saber se ele ia morrer daquela doença. Olha a impetulância, eu acho que é até uma impetulância, né, um rei fazer isso, perturbar um homem de Deus para saber, ainda levar todo esse ouro, né, que ele levou, para saber isso. Eu vou morrer dessa doença? A estupidez desse rei, né? Para mim é uma estupidez, uma ignorância tamanho. Mas ele fez isso. E vamos continuar. E foi Hazael ao seu encontro, levando consigo uma oferta e tudo de bom de Damasco. Olha, e tudo de bom de Damasco. Carregou em 40 camelos. Chegou e apresentou diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me a ti para consultar a Deus e disse: Hei de sarar eu dessa minha doença? E respondeu-lhe Eliseu: Vai e dize, com certeza viverás. Porém, Deus mostrou-me que há de morrer. Ele viverá da doença, mas ele vai morrer. Quem que não morre? Todo mundo tem que morrer. Todo mundo tem que morrer. Passou nessa terra, tem que morrer. Porque o corpo nosso físico, esse corpo físico, ele é da terra, ele não é espiritual. E, face a face, fitou os olhos de Hazael, até que este se envergonhou e chorou, o homem de Deus. E perguntou-lhe Hazael: Por que meu senhor chora? E respondeu-lhe: Porque sei o mal que farás aos filhos de Israel. As suas fortalezas porás fogo, e seus rapazes a espada matarás. Seus meninos despedaçarás, e as grávidas rasgarás o ventre. Olha aqui o que aconteceria com aquele povo. O que Eliseu viu. Tornou Hazael, pois, que é teu servo este cão, para cometer esse ato tão grande? E respondeu Eliseu: Deus mostrou-me a ti como rei sobre a Síria. E retirou-se de Eliseu e veio ao seu senhor, que lhe perguntou: O que te disse Eliseu? E respondeu: Disse-me que havias de sarar. E no dia seguinte tomou o cobertor, encharcou-o de água e pôs sobre a face do rei, e este morreu. E reinou Hazael em seu lugar.
Hazael, ele era um homem invejoso. Ele estava do lado do rei, trabalhando para o rei como, né, se fosse uma pessoa de grande confiança do rei. Tanto que o rei envia todos esses presentes para Eliseu por intermédio de Hazael. Hazael era o braço direito e esquerdo do rei da Síria. Por isso que o que nós aprendemos? Nós não devemos confiar nos homens. E isso está escrito na Bíblia. Maldito o homem que confia no homem. Talvez você está depositando uma confiança em uma pessoa e essa pessoa está te traindo. Quantas vezes, né, você já depositou uma confiança em alguém e essa pessoa já te traiu e você ainda não aprendeu que nós devemos confiar apenas em Deus? Olha o que Hazael fez. Chega lá, o rei está doente, está na cama. Aí Hazael fala, não, o senhor vai sarar. O homem de Deus mandou eu colocar uma coberta molhada no seu corpo, que o senhor vai sarar. Talvez isso ele chegou lá, né, falando para o rei. Eu vou molhar porque ele chegou lá, o rei estava com muita febre, e ele já, né, sabia que o rei ia morrer, vão apressar a morte desse rei, para mim governar no lugar dele. E Eliseu, ele preveu isso. Deus mostrou para Eliseu o que Hazael ia fazer. E Hazael, ao invés, sabia o que estava acontecendo, ao invés de se arrepender, falar, não, eu não vou, eu vou mudar esse circo. Eu não vou fazer isso. Mas Israel, ele não tinha temor a Deus. Ele estava pouco ligando. O que ele fez? Ele chegou lá, ele não vai morrer, porque o que Eliseu falou? Eliseu falou que ele não ia morrer da doença. Mas Israel, ele fez com que o rei morresse da doença. E aqui fala, né, que ele chegou, né, quando ele chegou lá, ele encharcou um cobertor de água e pôs sobre a face do rei, e este morreu. O rei talvez estava tuberculoso, ou talvez estava com pneumonia, porque pessoas assim doentes, com febre, tem que colocar coisas, né, para aquecer, para não deixar ele pegar friagem, nada. Mas o que Hazael foi lá e fez? Pegou ao contrário, ele pegou um cobertor coberto de água e colocou sobre a face do rei, e este morreu. E reinou Hazael em seu lugar. E no 5º ano de Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou sobre Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como o fez a casa de Acabe, pois a filha de Acabe era sua mulher, e fez o que era mal aos olhos de Deus. Observa, irmãos, por que houve, né, tanta matança, tanto holocausto com os cristãos, né? Que a gente, quando você vê a história passada, a gente vê que o povo de Israel, o povo de Deus, entre aspas, né, que diziam ser de Deus, tanto Israel quanto Judá, era da tribo, né, de Jacó. E esse povo, que era um povo de Deus, que era para ser temente à voz de Deus, se dispersa, faz tudo o que é errado aos olhos de Deus. Tudo o que Deus falou, vocês não façam, eles fizeram. Cometeram grandes atrocidades. Hazael era um israelita. Mas ele, o que ele fez? Ele praticamente, né, roubou
né, roubou o rei, que ele chegou de matar o rei da Síria, que o rei da Síria era o rei de Israel. E acontece o que? Olha, grandes atrocidades que o povo de Israel cometeram. E por isso Deus castigou. Porque quando nós lemos, né, nós já tivemos essa leitura aqui lá em Levítico, se não me engano, Levítico 26 e Deuteronômio 28, que fala das bênçãos e da maldição que o povo de Deus, se aquele que desobedecesse os mandamentos de Deus, sofreria. O castigo que ele sofreria. Grandes maldições. Deus colocou maldição severa, mas o povo estava nem aí, como está nos dias de hoje. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não tem o Espírito de Deus sobre ele. Ele faz coisas que demoníacas. Ele está na igreja como assim, lobo entre as ovelhas. Tem muito lobo entre as ovelhas na casa de Deus. E aqui, por isso que o povo de Israel, eles sofreram muito e estão sofrendo até hoje. Sofrem até hoje. Talvez você fale, eu não sei porquê, eu sou cristã, acontece isso, acontece aquilo na minha vida, eu nunca prospero. Você nunca vai prosperar, porque você vem de uma geração maligna, uma geração rebelde. Então, se você não tomar uma atitude de se modificar, você próprio pedir perdão a Deus por todos os seus atos e observar se você está, porque às vezes, irmãos, você está pecando, fazendo algo errôneo diante de Deus e você mesmo não percebe isso. Por quê? Porque você aprendeu dentro da sua religião que isso não é pecado. Talvez você está cometendo um grande pecado diante de Deus e você nem sabe que isso é pecado, porque você não conhece a palavra de Deus. Você é ensinado, olha, presta atenção aqui agora que eu estou falando. Você é ensinado a fazer o que os homens te ensinam. Você não procura conhecer Deus pelas palavras de Deus, pela Escritura. Tem muita gente que não conhece a Bíblia, porque quando você vai na igreja, você ouve uma pregação, aquela pregação, irmão, ela já foi estudada para falar para você. Não pensa que o pastor chega lá, abre a Bíblia e joga aquela leitura para você ouvir. Não pensa. Ele já fez um estudo direitinho, conforme a vontade dele, conforme o que você pode ouvir. Você não vê, você não ouve na igreja que é pecado adulterar, que é pecado divorciar. Você não ouve isso na igreja. Por quê? Porque você vê pastores divorciando. Mas você vê na igreja, você vai lá na igreja ver só o feijão com arroz todos os dias. Você tem que ter fé. Mas fé? Eu estou pecando, eu estou errando, eu estou levando dízimo, todo pecado, eu estou cheio de pecado, estou levando dízimo na igreja. Por quê? Porque o pastor fala que eu tenho que levar o dízimo. A Bíblia fala, se você está em pecado, você não pode levar dízimo, nem oferta você pode dar na casa de Deus. Se você fez algo errado, nem oferta, irmãos, você pode levar na casa de Deus. Você está entendendo? Nem oferta, muito menos dízimo. Mas não é isso que eles te ensinam. Na hora da oferta, o que eles falam? Irmãos, abre, dá de coração, abre a carteira, irmãos, e dá do melhor para Deus. Não é isso que eles ensinam? Eles não ensinam, irmãos. Nesse momento é hora de oferta.
Mas consulta o seu interior e vê se você é digno. Porque muitas vezes você não está sendo digno. Aí você dá e você fala assim, eu dou oferta, eu dou dízimo na casa de Deus, Deus não me ajuda, Deus não melhora. Nunca vai melhorar, porque você está dando erroneamente. Você não está dando o dízimo e a oferta conforme os ensinamentos de Deus. Se você está em pecado, o que a Bíblia fala? Pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa por tudo que eu já fiz. Não, tem gente ainda que quer, né? O pastor tá lá pedindo, ele ainda pega aquela nota de R$100, né? Fica ainda com ela na mão, como se fizesse assim, como aquele... tem um cara aí que faz filme aí, né? Tá parecendo aquele cara que fica assim, ó, com o dinheiro, né? R$100. Ou às vezes fica com dinheiro assim, né? Para mostrar para todo mundo que ele tá dando uma nota de R$100. O que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Tá vendo? Tanto como a gente aprende, e essas coisas você não aprende na igreja. Você não aprende. Porque pastor não vai falar para você, olha, consulta o seu coração. Não, eles querem que você leve a oferta. O intuito de igreja, irmãos, não é pregar a palavra pura e verdadeira. Porque se fosse para pregar a palavra pura e verdadeira, irmãos, não existiria templos evangélicos. Não existiria templos evangélicos. Nos dias de hoje, não. Se fosse para pregar a palavra pura e verdadeira, não existiria. Então, talvez você fale assim, então eu estou perdendo meu tempo de ir na igreja. Se você não tiver estudando a Bíblia em casa, você está perdendo o seu tempo de ir na igreja. Não pensa que você só ir na igreja você vai ser salvo. Você vai ser abençoado. Igreja é uma fachada para os crentes. Para as pessoas que se dizem cristãos. Apenas isso. Porque se você não der oferta na igreja, você acha que a igreja vai? Você acha que algum pastor vai ficar pregando a palavra lá? Por amor a Deus? Claro que não. Eu vou contar um caso aqui que acontece na minha família. Eu tenho, não vou dizer o nome, mas quem sabe, quem me conhece sabe quem é, que é pastor. Foi presidente, não sei se ainda é presidente da convenção, é pastor. Hoje mandaram ele para o interior, um interior bem interior mesmo, no interior que só tem a cidadezinha onde ele foi, dizem que só tem uma avenida. Os mercados é mercearia. Tá, essa convenção enviou ele para lá. E, recentemente, a esposa desse pastor pede oração para Deus tirar ele daquele lugar, porque aquele lugar não está rendendo nada para eles. Não está rendendo financeiramente nada para eles. O salário deles ficaram baixinho, pequenininho. Vamos orar. Olha a capacidade desse pastor. Vamos orar para Deus me tirar daqui, para me levar para uma outra cidade maior, porque o meu salário está pequenininho. É o que acontece, irmãos. É o que acontece. Jamais eu farei isso. Jamais eu vou orar para Deus tirar. Deixa Deus amassar o barro. E tudo isso é para o quê? É um alimento espiritual para eles aprenderem
Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, irmãos. Aí todos os dias leva paulada, mas não aprende. Não aprende. Às vezes está acontecendo isso com você. Talvez todos os dias você leva uma paulada. É algo ruim que acontece na sua vida, na sua família. Mas você não aprende. Não aprende por quê? Porque não quer. Porque quer dar vozes, ouvidos a fábulas. Ficar no caminho largo. O que Deus fala? Meu caminho é estreito e apertado. É difícil você caminhar por ele. Se você está no caminho largo, tranquilo, tá? Vem uma pedra, você pula aquela pedra, porque o caminho de Deus, vem uma pedra, você... Nossa, para você passar por aquela pedra é difícil. Mas se você passa com a pedra facinho, não é Deus que está te ajudando, não. É o inimigo que está te enganando para que você continue naquele caminho. Quando a gente lê a história, né, conhece a história de Davi, a história de Abraão, você vê a história de Moisés, você vê a história de Paulo, você vê a história de João Batista, você vê a história de Elias, de Eliseu. Começa a estudar a história desses nossos patriarcas passados. Como que era a vida deles? A vida de Abraão era viver fugindo. A vida de Jacó era passar fome. Passou uma fome, ele teve grandes... Desde quando ele nasceu, ele teve problema com o irmão dele. Passou fome. A vida de Davi era fugir, ele ficava em cavernas, porque ele era muito perseguido. E todos eles eram homens de Deus. A vida de Elias, também de ficar fugitivo. A vida de Eliseu, também passou por grandes perrengues na vida. Quem mais? A vida de Moisés. Moisés teve que ficar corrido de Faraó. Ele ficou no deserto muito tempo. A vida de quem mais sofreu tanto? A vida de Jó. Deus tirou tudo dele. Ele passou a comer ele começou a morar no relento. Qual outro? A vida de Jesus aqui na terra não foi nada fácil. Ele foi perseguido, ele era perseguido o tempo todo. Pelos escribas, pelos fariseus. A vida de outro. Vamos falar. E a vida de todos, irmãos, se a gente for fazer uma relação aqui, a vida de Isaías, de Jeremias, de Josué, todos eles, irmãos, eles passaram por grandes dificuldades. A vida deles era estreita, o caminho deles era muito estreito, muito apertado. Eles não tinham ouro. Você está entendendo? Eles não tinham. A vida de Paulo, de Pedro, de João, todos eles contam quanto o sofrimento que eles passaram. E agora, por que você quer ter uma vida regalada? Não quer ter sofrimento? Ah, irmão, ore por mim que eu tô com uma dor de barriga. Ah, irmão, eu tô com uma dor de cabeça, ore por mim. Vive pedindo oração. Ah, irmãos, ore por mim, eu estou precisando. As coisas estão acontecendo tudo ruim na minha casa, orem por mim. Mas você não parou para pensar, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Gente, para pensar, o que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas não estão dando certo? Você está entendendo? O caminho de Deus é estreito e apertado. E só vencerão quem passar por ele.
Só serão salvos os que passarem por esse caminho. Uma vez eu tive a visão do caminho de Deus. A porta que entra para o céu, ela é bem estreitinha. Além dela ser estreita, ela é apertada. Deus me mostrou que você passaria assim, bem estreitinho. Por que Deus fala que Jesus fala uma parábola que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Por que é mais fácil? Porque a agulha, o buraco da agulha, ele é estreito e muito apertado. Mas o camelo, ele consegue passar porque ele é um homem, ele é um animal limpo, puro. Por isso que Deus fala isso, que é bem mais fácil, e é mais fácil ele ir para o reino de Deus. O camelo vai para o reino de Deus. Então, essa é uma parábola que você para pensar. Nesse sentido, no sentido que o camelo, ele vai, sim, ele é um homem grande, coisa, mas ele consegue passar pelo caminho de Deus. Ele vai conseguir, ele vai entrar no reino dos céus. Um rico que tem tudo aqui na terra, porque o camelo não tem. O camelo, o que é camelo, irmãos? Ele é um burro de carga. Camelo é um burro de carga. Ele veio aqui para sofrer. Ele sofre aqui na terra, o camelo. O destino dele aqui na terra é sofrer. O rico não, o rico tem tudo e não quer agradar a Deus. Ele acha que ele é Deus. Por isso que fala assim. Entende? Mas continuamos aqui. E não desejou Deus destruir Judá por amor a Davi, seu servo, conforme a promessa que havia feito de dar uma lâmpada a seus filhos para sempre. E em seus dias rebelou-se Edom para não estar debaixo da mão de Judá, e constituiu sobre si um rei. E passou Jorão, Esair e todos os seus carros com ele, e levantando-se à noite, abateu os edomitas que os cercaram e os capitões dos carros, e fugiu o povo para suas tendas. E revoltou-se Edom para não estar debaixo da mão de Judá até o dia de hoje. Então revoltou-se Libna naquele mesmo tempo. Observa que o povo de Israel, entre eles, começaram a guerrear. Judá e Israel começaram a guerrear. E os próprios judeus com os judeus começaram a guerrear. Os próprios israelitas com os israelitas começaram a guerrear. Como a gente viu aqui. Hazael tomando o reino. Matou o rei de Israel. Né? Então, eles próprios começaram a guerrear entre eles. E é o que acontece hoje no meio cristão. Os próprios cristãos começam a ter, né, picuinha um com o outro. A querer destruir. Ah, eu vou tirar essa igreja daí, esse pastor daqui, esse pastor é chato. A mesma comunidade. Eu vou tirar esse pastor daqui, esse pastor é chato, aí denuncia o pastor, ao invés de estar do lado do pastor, ô pastor, o que está acontecendo? Vamos trabalhar junto. Não, eles ficam fazendo picuinhas um com o outro, para querer o poder de pastor. Porque todo mundo quer ser pastor. Por que todo mundo quer ser pastor? Porque o pastor ganha bem. O pastor está na cabeça ali da igreja. Então ele ganha bem, então todo mundo quer ser pastor. Todo mundo fica puxando o saco do pastor, uma sardinha, para ver se, sabe, empurra o pastor de lado e fica no lugar dele. E o restante dos atos de Jeorão e tudo o que fez, não estão eles escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E adormeceu Jeorão com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E reinou Acasias, seu filho, em seu lugar. Todos esses reis, irmãos, eles vieram, tanto reis dos judeus quanto de Israel, nós não podemos esquecer que eles vieram da linhagem de Davi. E Deus fez uma promessa a Davi, que sempre estaria, né, um descendente de Davi como um rei. Todos esses reinados, então, como Deus prometeu isso a Davi, então Deus, né,
mesmo esse povo sendo todo torto, todo coisa, mas para que a palavra de Deus não voltasse atrás, Deus, ele, né, levantou, né, sempre levantava um rei. E o último rei que ele levantou foi Jesus Cristo, que é da linhagem de Davi. E Jesus Cristo foi o rei que acabou com esse negócio de reinado. Foi o final, foi o marco, né, que acabou, porque Jesus não teve linhagem mais. Então acabou. Entendeu? Por que acabou o problema do rei? Porque chegou até Jesus. Aí Jesus, como não teve filho, acabou o reinado. Acabou. E reinou Acasias em seu lugar. E no 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos Acasias quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri, rei de Israel. Tá vendo? Tudo veio da descendência. Aí chegou até o marco final, foi Jesus, que ele foi o marco final, né, da história de reis. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos de Deus, como fez a casa de Acabe, porque genro era da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a guerra contra Hazael, rei da Síria. Esse Hazael é aquele rei que matou, né, o outro rei lá, para ficar no lugar dele. Em Ramote de Gileade feriram os sírios a Jorão. E voltou Jorão, o rei, para se curar em Jezreel das feridas que lhe feriram os sírios em Ramá. E sua guerra contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver o Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois estava e doente estava. Então aqui a gente observa quanto, né, o povo, né, por ter desviado da presença de Deus, cometeram todas essas atrocidades e todo esse mal, né, que veio para o povo de Israel. Aí a gente observa, quanto mais você se distancia de Deus, mais o inimigo aproxima de você. Agora está nas suas mãos andar na presença de Deus, conhecer Deus na essência, ou ficar, né, ouvindo fábulas. Porque é necessário, irmãos, para ser um seguidor de Cristo, é necessário conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Se você fica só ouvindo falar que está na Bíblia, tem muita gente que eu já chamei a atenção aqui, não usa mais Bíblia. Pega o celular para abrir a Bíblia. Irmãos, a Bíblia do celular, ela está toda modificada. O diabo, ele quer isso, modificar. Então, tem pessoas que não tem mais, daqui a pouco nós não veremos mais Bíblia para vender. Por quê? Porque tem tudo no celular. Você abaixa um aplicativo e aquela Bíblia está no celular. Mas essa Bíblia não é a Bíblia verdadeira. É uma Bíblia que já foi modificada com palavras que, aos olhos, parecem ser verdadeiras, mas não são. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a Bíblia fala, nos últimos dias, os justos serão mais justos, os ímpios serão mais ímpios. Quem é santo se santifica cada dia mais. Se você quer ser uma pessoa santa diante de Deus, se santifica conhecendo Deus através das Escrituras. Termino por aqui este capítulo. Graças a Deus, Deus falou conosco, né? Nós aprendemos muita coisa aqui. Que você continue, né, nesse estudo que nós estamos realizando. É um estudo minucioso que fazemos, né?
e que eu convido você a dar um like aí, a compartilhar esse estudo para que outras pessoas também venham ter, né, aprender, porque muitas vezes as pessoas ficam dormindo, acreditando, né, só em pastores e não sabe como funciona essa máquina. Mas que Deus, né, está aqui nos orientando, nos abrindo nossas mentes, né, nossos olhos para enxergar a verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.